Quantas pessoas são capazes de esconder um monstro por trás de um sorriso? E se o maior perigo nunca tivesse a aparência que você imaginou? Durante anos, homens e mulheres aparentemente comuns viveram entre vizinhos, amigos e familiares, até que a verdade veio à tona. Crimes brutais, mentes perturbadoras, investigações, pistas, segredos e decisões que mudaram vidas para sempre. Nessa série você vai conhecer a história de assassinos reais, entender como eles agiam, o que motivava seus crimes e como conseguiam enganar tantas pessoas. Mas existe uma pergunta que nunca deixa de assustar. Um assassino nasce assim ou é criado pelas circunstâncias? Prepare-se para mergulhar em casos reais que desafiam a lógica, revelam o lado mais sombrio da mente humana e mostram que o verdadeiro terror pode estar muito mais perto do que imaginamos. Seja bem-vindo à série Assassinos. Na primeira parte, a história mostrou como Francisco de Assis Pereira construiu a imagem de um homem comum para se aproximar de mulheres jovens em São Paulo, prometendo ensaios fotográficos, oportunidades como modelo e uma chance de mudar de vida. Vimos como essas promessas falsas se transformaram em armadilhas mortais dentro da mata do Parque do Estado, onde as vítimas foram atacadas, violentadas e assassinadas. Também acompanhamos o momento em que os desaparecimentos começaram a ser ligados entre si, quando a polícia percebeu que não estava diante de crimes isolados, mas sim de um assassino em série. Ao final da primeira parte, Francisco já havia se tornado o principal suspeito, seu rosto já circulava pela imprensa e ele havia desaparecido, iniciando uma fuga que deixaria o país em alerta. Agora, nessa segunda parte, a história entra em seu trecho mais tenso. A caçada pelo homem que aterrorizou São Paulo, a prisão que colocou fim à fuga, as confissões que revelaram a dimensão do real horror, o julgamento e o legado sombrio de um caso que continua sendo um dos mais perturbadores da história criminal brasileira. Quando Francisco de Assis Pereira percebeu que a polícia estava perto demais, ele não tentou sustentar uma máscara de inocência. Em vez disso, fugiu. O homem que até pouco tempo circulava entre avenidas, locais de trabalho e regiões centrais de São Paulo como se fosse apenas mais um trabalhador da cidade, de repente sumiu. Para os investigadores, esse desaparecimento não era um detalhe secundário, era quase uma confissão silenciosa. Em casos assim, a fuga costuma falar antes mesmo das palavras, e foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele momento, a investigação deixou de se concentrar apenas nos crimes cometidos no Parque do Estado e passou a funcionar também como uma caçada nacional. A imprensa já tratava o suspeito como o maníaco do parque. O nome de Francisco de Assis Pereira passou a ser repetido em telejornais, rádios, programas policiais e jornais impressos por todo o país.
O rosto desenhado a partir de retratos falados e depois sua identificação formal transformaram o caso em um dos assuntos mais acompanhados no Brasil naquele ano de 1998. Não era apenas a polícia de São Paulo que procurava um homem. Era um país inteiro tentando entender como um serial killer havia conseguido agir tantas vezes em plena capital paulista, atraindo vítimas com promessas tão banais e ao mesmo tempo tão eficazes. A fuga de Francisco foi marcada por deslocamentos, tentativas de se esconder e a esperança desesperada de desaparecer antes que as autoridades o encontrassem. Só que, ao contrário do período em que agia em silêncio, agora ele carregava um problema novo. O Brasil já sabia seu nome, já conhecia seu rosto e já compreendia, ao menos em parte, o tamanho do horror do qual ele era suspeito. "23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Desde quinta-feira passada, Francisco de Assis Pereira estava escondido em Itaqui, na fronteira do Brasil com a Argentina. Para chegar na cidade, ele atravessou o Rio Uruguai de balsa e usou nome falso. Disse que se chamava Pedro e estava sem dinheiro. Nesta casa, ele se ofereceu para fazer qualquer serviço em troca de um lugar para dormir. Aqui ele conheceu o pescador João Carlos Vilaverde, com quem conversava todos os dias e fez uma revelação. Vou pegar uns peixes, vou pegar um troquinho aí, vou passar pro lado de lá, que eu tô afim, que tô me entrosando com uma garota, que eu gostei muito de uma garota aí. Na Argentina? Na Argentina. O pescador começou a desconfiar do suspeito quando ele disse que era de São Paulo e já tinha trabalhado como motoboy. Quando ele falou aquilo ali, voltou a me instalar na cabeça de novo, de uma pomba, mas não tem eu, cara. Mas faltava uma confirmação, porque Francisco estava bem diferente das fotos mostradas na televisão. Usava cavanhaque e estava um pouco mais magro. Quando o Jornal Nacional mostrou a série de fotos divulgada pela polícia, ele confirmou a suspeita. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, o motoboy Francisco de Assis Pereira deixou os documentos na casa onde ele estava escondido e foi pescar no Rio Uruguai. Os pescadores, que já estavam desconfiados, aproveitaram para olhar a documentação. Pego a identidade e conferi o nome da mãe dele, o nome do pai dele. Tio, mas é o cara, tá aí o cara. É certinho que é o cara. A polícia foi chamada e Francisco de Assis Pereira acabou sendo preso. Na mochila do motoboy, a polícia encontrou várias fotos em que ele aparece ao lado de mulheres. Nesta, está junto com a mãe. Francisco negou o envolvimento com as mortes. Sou inocente. Você conhecia alguma das meninas? Nunca. Você saiu com alguma delas? A única pessoa que eu saí, ela se chama Isadora Franklin. A única pessoa. As semanas de buscas foram carregadas de tensão. Cada informação recebida pela polícia era tratada como urgência. Denúncias surgiam em diferentes cidades, algumas falsas, outras confusas, outras que precisavam ser checadas com rapidez. A sensação era de que o país inteiro observava a mesma pergunta: onde estava Francisco de Assis Pereira? A resposta começaria a se desenhar no interior, longe da agitação de São Paulo. Depois de dias foragido, ele foi localizado no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Itaqui, próximo à fronteira com a Argentina. A prisão aconteceu em 4 de agosto de 1998, e esse momento foi tratado como um ponto de virada mais importante de todo o caso. Francisco havia se refugiado na casa de parentes e tentava manter-se distante do centro das atenções, mas já não havia como voltar ao anonimato. Quando foi detido, a imagem daquele homem magro de aparência comum, algemado, contrastava violentamente com o terror que já se conhecia sobre seus crimes. O país via pela televisão e pelos jornais
o rosto de alguém acusado de transformar um parque da maior cidade do Brasil em um cenário de estupros e assassinatos em série. Só que a prisão não encerrava o caso. Na verdade, ela apenas abria uma fase ainda mais perturbadora, a fase em que seria preciso ouvir o próprio Francisco, confrontá-los com os fatos, entender quantas vítimas existiam, quais crimes ele admitiria e até onde a verdade chegaria. E foi justamente aí que o caso mergulhou em uma zona ainda mais sombria. Porque quando o assassino começou a falar, o Brasil percebeu que a extensão do horror talvez fosse maior do que se imaginava. Numa cela do Departamento de Homicídios, Francisco vai ficar isolado dos outros presos e com segurança reforçada. Levado de volta a São Paulo, Francisco passou a ser interrogado em meio a uma cobertura intensa da imprensa e uma enorme pressão pública. O país queria respostas. As famílias das vítimas queriam respostas. Os investigadores queriam, acima de tudo, transformar suspeitas em provas, cruzar relatos, identificar vítimas e fechar o quebra-cabeça de um caso que havia sido montado em meio à dor, ao medo e à decomposição de corpos encontrados na mata. Foi nesse contexto que surgiram as confissões mais conhecidas do caso. Francisco admitiu ter atacado e assassinado várias mulheres. Em diferentes momentos, o número atribuído a ele variou conforme os depoimentos. Os inquéritos e a forma como cada crime era juridicamente ligado ao caso. Mas o nome do maníaco do parque acabou associado à morte de pelo menos 10 mulheres, além de diversos estupros e tentativas de assassinato. Algumas fontes da época também apontavam que ele teria feito mais vítimas do que as formalmente reconhecidas, o que aumentaria ainda mais o peso do mistério. Em seus depoimentos, Francisco descreveu abordagens, encontros e crimes com um distanciamento que chocou quem acompanhava o caso. Não era apenas o conteúdo do que dizia, mas a frieza com que falava. Em muitos relatos sobre a investigação, essa frieza aparece como um dos elementos mais perturbadores da sua personalidade. Um homem capaz de alternar entre justificativas, negações pontuais, meias-verdades e confissões, como se tentasse controlar a narrativa mesmo depois de preso. A polícia, por sua vez, precisava filtrar tudo com extremo cuidado, porque serial killers nem sempre confessam por arrependimento. Muitas vezes confessam por vaidade, por manipulação ou para manter algum domínio sobre a própria história. Mulheres que sobreviveram aos ataques do maníaco ajudaram a identificar o suspeito. Uma delas apontou o motoboy Francisco de Assis Pereira nos álbuns da polícia. Ele já havia sido acusado de estelionato por ter usado cheques da namorada, a estudante Isadora Frankel, desaparecida desde fevereiro. O cerco começou a se fechar em torno de Francisco. Em 95, ele foi condenado por ter tentado agarrar esta mulher no meio da rua, em São José do Rio Preto. Ele começou a correr atrás de mim, eu corri. Ele me agarrou por trás. Uma fiança de R$80 e a liberdade. No final do mês passado, a descoberta de um diário, onde Francisco revela a atração por crianças e dá sinais de um comportamento estranho. O depoimento do travesti que diz ter morado com Francisco reforça a tese de um perfil violento, como a do maníaco que estupra e asfixia suas vítimas. Indivíduos desse tipo são irrecuperáveis, então eles podem cometer novos delitos, sim. Até agora, 4 das 8 mulheres mortas foram identificadas. Raquel Rodrigues, Elisângela da Silva, Patrícia Marinho e Selma Queiroz. Não entendo mesmo por que eles fizeram, por que essa pessoa fez isso com a minha filha. A prisão do principal suspeito traz alívio para quem perdeu alguém da família na armadilha do maníaco. É um alívio exatamente porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Os detalhes das mortes, quando foram confrontados com laudos e depoimentos, ajudaram a consolidar a imagem do predador que agia sempre a partir de um ritual cruel.
As vítimas eram levadas para a região da mata sob a promessa de ensaios ou oportunidades profissionais. Ali, isoladas, passavam a viver minutos de terror. Havia violência sexual, agressões físicas, humilhação, estrangulamento e abandono dos corpos. O parque deixava de ser apenas um lugar geográfico e se transformava em um símbolo de vulnerabilidade e medo. Cada novo trecho revelado nos interrogatórios ou confirmado pelas investigações faziam com que a opinião pública se deparasse com uma pergunta incômoda. Em que momento exatamente um ser humano cruza a fronteira entre a mentira cotidiana e a monstruosidade absoluta? O caso maníaco do parque obrigava o Brasil a encarar esse abismo. Francisco não era um personagem de ficção. Não era um vulto noturno saído de uma lenda urbana. Era um homem real, nascido no interior de São Paulo, que trabalhou, conviveu com pessoas e aprendeu a usar fragilidades da vida urbana como arma. O terror, por isso, parecia ainda maior. Ele não se escondia em castelos, florestas distantes ou cenário cinematográfico. Ele surgiu em pontos de ônibus, ruas movimentadas, esquinas comuns, oferecendo um futuro melhor a quem só queria uma oportunidade. E talvez seja justamente essa banalidade da aproximação que tornou o caso tão inesquecível. Mas a parte mais dura ainda estava por vir, porque prender Francisco e ouvi-lo não bastava. Era preciso levá-lo ao julgamento, apresentar provas, ouvir sobreviventes, confrontar as famílias com a realidade e transformar o horror em condenação formal. O país queria saber se o homem conhecido como maníaco do parque passaria o resto da vida na prisão, se havia chance de liberdade futura e se todas as vítimas seriam de fato reconhecidas pela justiça. A captura tinha encerrado a fuga, mas ainda não havia encerrado a história. O verdadeiro peso do caso se aproximava agora do tribunal, onde os crimes deixariam de ser apenas manchetes e passariam a ser contados diante da lei, um por um, com nomes, datas, provas e consequências. E foi nesse último trecho que a narrativa conseguiu seu ponto mais cruel, porque o julgamento de Francisco de Assis Pereira não apenas revelou a extensão da violência, como também deixou no ar uma pergunta que continua assustando muita gente até hoje. É possível punir completamente alguém que destruiu tantas vidas, quando nenhuma sentença é capaz de devolver o futuro que ele roubou? O desfecho judicial do caso começou a tomar forma nos anos seguintes à prisão. À medida que os processos avançavam e a justiça brasileira reunia os elementos necessários para condenar Francisco de Assis Pereira pelos crimes atribuídos a ele. A sequência de homicídios, estupros e tentativas de assassinatos transformou o caso em um dos mais emblemáticos da história criminal brasileira. Ao longo dos julgamentos, a imagem do homem que se passava por olheiro de modelos foi substituída oficialmente pela figura do assassino em série que aterrorizou São Paulo no fim dos anos 90. Francisco acabou condenado a centenas de anos de prisão. A soma das penas ultrapassou os 200 anos, chegando a mais de 260 anos de reclusão em algumas contabilidades amplamente divulgadas na época, considerando diferentes processos e condenações. No entanto, como acontece no sistema penal brasileiro, a simples soma aritmética das penas não significa automaticamente que ele permaneceria preso por toda a vida na mesma proporção simbólica do número final. Isso provocou indignação em muita gente. Para a parte da opinião pública, a punição parecia gigantesca no papel e insuficiente na prática. Afinal, como transformar em medida de justiça um caso com tantas vítimas, tanta crueldade e um impacto emocional tão devastador? Essa sensação de descompasso entre a monstruosidade dos crimes e o limite da lei ajudou a manter o caso vivo no imaginário brasileiro por décadas.
Ao mesmo tempo, o nome de Francisco passou a ser estudado por psiquiatras, criminólogos, jornalistas e documentaristas que tentavam compreender o mecanismo por trás de sua conduta. O caso não era apenas policial, tornou-se também um estudo sobre manipulação, predatismo sexual, violência serial e vulnerabilidade humana. O que mais chamava atenção era a combinação entre aparência ordinária e brutalidade extrema. Francisco não precisou de grande sofisticação para atrair vítimas, precisou apenas entender o que elas gostariam de ouvir. Essa é uma das marcas mais perversas de toda a história. Ele transformava o sonho em armadilha, transformava a esperança em porta de entrada para o horror. Em vez de usar força logo no primeiro contato, usava a palavra. Em vez de se impor como ameaça imediata, se apresentava como oportunidade. E talvez seja justamente por isso que o caso continue tão assustador. Ele expõe algo profundamente desconfortável sobre a vida em sociedade. Muitas vezes o perigo não se anuncia como violência explícita desde o começo. Às vezes ele chega vestido de simpatia, de gentileza, de promessa e de normalidade. No tribunal, esse aspecto aparecia não apenas nos relatos das sobreviventes e nos elementos da investigação, mas no próprio contraste entre o homem sentado diante do juiz e a dimensão do sofrimento que ele havia provocado. Era como se o país olhasse para ele e tentasse, sem sucesso, encontrar no rosto comum alguma explicação visível para a bárbare. Com o passar do tempo, o caso também se tornou um espelho das fragilidades de uma época. A investigação revelou falhas de comunicação, dificuldades para conectar desaparecimentos, demora na intensificação de padrões e a vulnerabilidade de mulheres que circulavam sozinhas em busca de trabalho ou oportunidade. O Parque do Estado, cenário central dos crimes, entrou de forma definitiva na memória coletiva como um lugar associado à dor, violência e ao medo. Mais do que um espaço físico, ele se tornou uma metáfora do que estava escondido sob a superfície da vida urbana. A ideia de que no meio da pressa, da desigualdade, da falta de proteção e do anonimato das grandes cidades, um predador pode agir por meses sem ser interrompido. Essa constatação talvez seja uma das partes mais difíceis do caso. O maníaco do parque não surgiu em um vácuo. Ele encontrou terreno em uma cidade grande demais, em um sistema falho demais e uma rotina apressada demais para perceber a tempo que os desaparecimentos formavam um desenho aterrorizante. Para as famílias das vítimas, porém, nenhuma análise estrutural substitui a ausência. Nenhuma explicação acadêmica, nenhuma manchete, nenhuma condenação consegue preencher a cadeira vazia, refazer os planos interrompidos ou devolver a vida de quem saiu de casa e nunca mais voltou. Por trás do nome maníaco do parque, existem rostos, mães, filhas, irmãs, sonhos e histórias interrompidas de forma brutal.